Escuridão, silêncio, um mal antigo desperta. Ele sussurra promessas de poder, de riqueza, de conhecimento proibido. O preço, sua alma. Estas não são meras histórias de fantasmas. São relatos de encontros reais, com uma escuridão da qual a maioria das pessoas apenas sussurra. Histórias daqueles que ousaram fazer acordos com o próprio diabo. Ao longo da história, houve rumores de indivíduos desesperados o suficiente, ambiciosos o suficiente, para negociar com entidades demoníacas. Essas histórias, passadas de geração em geração, falam de pactos fáusticos e consequências terríveis. Junte-se a nós, se tiver coragem, enquanto mergulhamos no mundo arrepiante dos pactos demoníacos e das almas infelizes que ousaram fazê-los. Estas histórias não são para os fracos de coração. Eles são um vislumbre do abismo, um lembrete de que algumas linhas nunca devem ser cruzadas. Mas esteja avisado, uma vez que você entra neste mundo, não há como voltar atrás. Niccolò Paganini, um violinista italiano do século XIX, famoso por sua virtuosidade, sua música dizia-se ser inspirada sobrenaturalmente. Suas composições eram diferentes de tudo que o mundo já tinha ouvido, cheias de uma beleza assombrosa e uma complexidade quase sobrenatural. Alguns sussurravam que ele havia sido ensinado pelo próprio diabo. Eles afirmavam que nenhum mero mortal poderia alcançar tal maestria sem alguma forma de intervenção obscura. Diz a lenda que Paganini fez um pacto. Esse pacto, diziam, foi selado com sangue nas profundezas de uma floresta sombria, onde os limites entre nosso mundo e os reinos infernais se confundem. Em troca de sua alma, ele se tornaria o maior violinista que o mundo já conheceu. O talento de Paganini era inegável. Suas performances não eram apenas concertos, eram experiências que deixavam o público em admiração e medo. Seus dedos dançavam pelas cordas com velocidade e precisão impossíveis. Era como se suas mãos fossem guiadas por uma força invisível, movendo-se com uma fluidez e graça que desafiavam a capacidade humana. O público ficava hipnotizado, apavorado e encantado. Eles se sentavam na beirada de seus assentos, com o coração batendo forte enquanto o observavam tocar. Alguns até afirmavam ver sombras se movendo ao seu redor, como se ele estivesse acompanhado por espíritos. Sua música, diziam eles, só poderia ser o resultado de uma aliança profana. As melodias que ele evocava pareciam falar de outros reinos, de lugares além da compreensão humana. Seu talento era um dom ou uma maldição? Essa pergunta assombrava aqueles que o ouviam tocar. Alguns acreditavam que ele era abençoado pelos céus, enquanto outros estavam convencidos de que ele era amaldiçoado pelo submundo. Paganini parecia possuir uma energia quase demoníaca quando tocava. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa e seus movimentos se tornavam exagerados, quase inumanos. Seus olhos brilhavam, seu corpo se contorcia e a música fluía de seu violino com uma força que arrepiava o público até os ossos. Era como se ele estivesse canalizando algo muito além do reino da experiência humana. Mas o preço de seu pacto pesava muito sobre ele. Apesar de sua fama e sucesso, havia uma escuridão que pairava ao seu redor, uma sombra que nunca o abandonava. Ele era assombrado por pesadelos, sua saúde se deteriorou e sua mente era atormentada por visões do inferno. Ele costumava acordar no meio da noite, suando frio, com o coração acelerado pelos horrores que o visitavam em seus sonhos. E sua alma pertencia à escuridão. O músico, antes vibrante e apaixonado, tornou-se uma sombra do que fora. Sua vida consumida pelo mesmo pacto que lhe havia concedido seu talento extraordinário. A lenda de Niccolò Paganini serve como um lembrete assustador do preço que se pode pagar pela grandeza e da tênue linha que separa a genialidade da loucura. A Vila Francesa de Pont-Saint-Esprit, 1951.
Uma época em que a vida era simples e os dias eram preenchidos com o zumbido suave das rotinas diárias. Os moradores viviam suas vidas, inconscientes da nuvem negra que estava prestes a cair sobre eles. Uma vila pitoresca, pacífica e idílica. Aninhada no coração da zona rural francesa, Pont-Saint-Esprit era um lugar onde todos se conheciam e a comunidade era muito unida. A vila era cercada por campos verdejantes e paisagens pitorescas, um verdadeiro paraíso de tranquilidade. Até o dia em que o pão enlouqueceu. Tudo começou com alguns moradores passando mal, mas logo a vila inteira foi tomada por um pesadelo. O pão, um alimento básico de sua dieta diária, havia se transformado em um prenúncio de caos. Mais de 250 pessoas adoeceram, suas mentes e corpos as traindo. O hospital local ficou sobrecarregado, incapaz de lidar com o fluxo repentino de pacientes. Médicos e enfermeiras trabalharam incansavelmente, mas a situação estava fora de controle, atingidos por uma loucura repentina e aterrorizante. Alucinações, paranoia e uma sensação de desgraça iminente tomaram conta dos moradores. Eles viam coisas que não estavam lá, ouviam vozes sussurrando no escuro e sentiam uma sensação avassaladora de medo. Explosões de violência tomaram conta da cidade. Amigos se voltaram contra amigos e vizinhos se tornaram inimigos. A pacata vila era agora um campo de batalha de confusão e terror. Muitos apontaram para um padeiro local, um homem que sempre foi um pouco marginalizado. Seu nome era Roch Briand, e ele tinha a reputação de ser excêntrico. Um homem chamado Roch Briand, que se dizia ter se envolvido com o ocultismo. Sussurros de rituais sombrios e conhecimento proibido o cercavam, e o medo dos moradores se transformou em suspeita. Dizia-se que ele tinha livros sobre bruxaria e artefatos obscuros escondidos em sua casa. A imaginação dos moradores corria solta, e eles começaram a acreditar que Roch havia trazido essa maldição sobre eles. Eles sussurravam que ele havia feito um pacto com um demônio. Um acordo que deu terrivelmente errado. O pão, diziam eles, estava envenenado com ergot, um fungo alucinógeno que os havia levado à loucura. Um acordo que deu errado e que envenenou o pão com ergot, um fungo alucinógeno. Esse fungo, conhecido por causar alucinações severas e paranoia, havia transformado seu pão diário em uma arma de terror. A vila mergulhou no caos. As ruas, antes cheias de risos e conversas, eram agora cenários de pânico e confusão. As pessoas corriam pela vila, gritando e chorando, enquanto a loucura tomava conta. As pessoas viam demônios nas sombras, suas mentes conjurando imagens aterrorizantes. Cada canto escuro parecia esconder uma presença sinistra, e os moradores foram tomados por um medo avassalador. Sentiam insetos rastejando sob sua pele, uma sensação tão real que eles coçavam e arranhavam a si mesmos em desespero. As alucinações eram vívidas e horríveis, levando os moradores à beira da insanidade, e acusavam uns aos outros de bruxaria. Em seu desespero para encontrar uma causa, eles se voltaram uns contra os outros, apontando o dedo e fazendo acusações absurdas. O senso de comunidade foi destruído, substituído por suspeitas e medo. A verdadeira causa do pão amaldiçoado permanece um mistério até hoje. Apesar de inúmeras investigações e teorias, ninguém foi capaz de explicar definitivamente o que aconteceu em Pont-Saint-Esprit. Foi um fenômeno natural, um acidente trágico ou algo mais sinistro? As teorias variam de grãos contaminados a experimentos secretos do governo, mas nenhuma foi comprovada. Ou o resultado de um pacto demoníaco. A ideia de que Roch Briand havia feito um acordo com forças das trevas continua a assombrar a vila, um lembrete assustador do desconhecido. A vila de Pont-Saint-Esprit permanece como um lembrete assustador do véu tênue que separa nosso mundo da escuridão que existe além. Um lugar onde a linha entre a realidade e o pesadelo se confundia, deixando uma cicatriz que nunca se curou totalmente.
A Fazenda Myrtles, Louisiana, um dos lugares mais assombrados da América. A lenda fala de uma escrava chamada Chloe, que fez um acordo com o diabo. Ela ansiava por poder, por vingança contra seu cruel senhor. Em troca de sua alma, ela ganharia a habilidade de controlar os espíritos dos mortos. Chloe usou seu novo poder para atormentar os habitantes da fazenda. Ruídos inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos e aparições fantasmagóricas se tornaram comuns. A fazenda se tornou um lugar de medo e pavor. Seu reino de terror terminou tragicamente quando ela foi pega praticando sua magia negra. Mas o espírito de Chloe, ligado à fazenda por seu pacto, permanece. Até hoje, os visitantes relatam sentir pontos frios, ouvir sussurros na calada da noite e testemunhar figuras sombrias espreitando pelos corredores. A Fazenda Myrtles permanece como um testemunho do poder duradouro de um acordo com o diabo. Essas histórias, sejam baseadas em fatos ou folclore, servem como lembretes assustadores da natureza sedutora do mal e do preço terrível que vem com a busca por conhecimento ou poder proibido. Ao longo da história, inúmeros contos foram contados de indivíduos que, em sua busca pela grandeza ou por pura curiosidade, se aventuraram nos reinos do proibido. Essas narrativas, passadas de geração em geração, muitas vezes carregam um tema comum: a atração insidiosa pelo escuro e a queda inevitável que se segue. A escuridão sussurra promessas, mas sempre exige mais do que oferece. Ela seduz com visões de grandeza, poder e conhecimento além da compreensão mortal. No entanto, aqueles que atendem ao seu chamado muitas vezes se veem presos em uma teia de engano e desespero. As sombras, sempre presentes e vigilantes, são rápidas em cobrar seu preço, deixando para trás um rastro de sonhos destruídos e almas destroçadas. A atração pelo desconhecido, o desejo por algo mais, pode levar até os indivíduos mais racionais por um caminho perigoso. É uma jornada repleta de perigos, onde cada passo dado é um passo mais perto do abismo. O desconhecido exerce uma atração magnética, atraindo aqueles que buscam respostas para perguntas que é melhor não serem respondidas. E à medida que se aprofundam, a linha entre a realidade e o pesadelo começa a se confundir, deixando-os vulneráveis às forças malévolas que os aguardam. Mas essas histórias também nos lembram da resiliência do espírito humano, do poder da fé e da importância de resistir à tentação. Diante da escuridão avassaladora, existem aqueles que permanecem firmes, guiados por uma luz interior que se recusa a ser extinta. Suas histórias de coragem e perseverança servem como faróis de esperança, iluminando o caminho para outros que podem se encontrar perdidos nas sombras. É uma prova da força duradoura da alma humana e da crença de que, não importa quão profunda seja a escuridão, sempre há um caminho de volta para a luz. Da próxima vez que você ouvir um sussurro no escuro, uma história de um acordo com o diabo, lembre-se dessas histórias. Elas não são apenas histórias de horror e desespero, mas também de redenção e da eterna luta entre o bem e o mal. Cada sussurro, cada sombra, carrega consigo uma lição, um aviso dos perigos que aguardam aqueles que ousam trilhar o caminho das trevas. Lembre-se do preço que foi pago, das almas que foram perdidas e da escuridão que permanece muito tempo depois que o acordo é fechado. Esses contos servem como um lembrete severo das consequências de nossas escolhas e do impacto duradouro que elas podem ter em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Os ecos de transgressões passadas reverberam através do tempo, um lembrete assustador da linha tênue entre a luz e a sombra. Pois no final, o verdadeiro horror não está no sobrenatural, mas nas escolhas que fazemos e nas consequências que devemos enfrentar. É um pensamento que nos faz refletir que os maiores monstros não são aqueles que se escondem no escuro, mas aqueles que residem dentro de nós. Nossas ações, movidas pelo medo,
ganância ou desespero podem desencadear horrores muito maiores do que qualquer fantasma ou demônio. E é ao enfrentar esses demônios interiores que encontramos nossa verdadeira força e a coragem de escolher a luz em vez da escuridão. Olá, pessoal! Já se pegou procurando por histórias de terror que realmente te deixem arrepiado? Hoje vou compartilhar uma dica incrível que vai transformar suas noites. Um dia, navegando na internet, encontrei um e-book chamado Galeria do Terror. Resolvi dar uma chance, e foi a melhor decisão que tomei. A primeira história que li foi sobre um caso real, algo que aconteceu em uma cidade pequena. Senti um arrepio que não sentia há anos. Contei essa história para meus amigos em um acampamento, e todos ficaram fascinados. Desde então, Galeria do Terror se tornou meu companheiro nas noites de insônia e em encontros com amigos. Se você também adora uma boa história de terror, não deixe de conferir Galeria do Terror. Os detalhes estão na descrição. Tenho certeza de que você vai adorar.